Olá, queridos alunos! Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre as frações, que são a maneira que nós temos também de representar determinadas quantidades. Para isso, nós vamos primeiro entender o que é fração e vamos usar três ideias. Então, a primeira ideia é que uma fração é uma representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Então, a primeira observação que nós fazemos é que fração é algo que se divide em partes iguais. Uma fração, ela representa, nesse caso, uma divisão, em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. E uma fração vai ser o quê? Um número racional. Beleza? Vamos agora para aqui para o exemplo. Observem essa figura. Lá no comecinho nós dissemos que fração é quando nós dividimos algo que estava inteiro. Aqui nós temos o inteiro. Observe que ele não está dividido em nenhum pedaço. Olha o que é que vai acontecer com esse inteiro. Eu peguei ele e dividi em duas partes, em dois pedaços. Um pedaço de 2, um pedaço de 2. Então, cada pedacinho desse equivale a uma fração. Olha aqui a fração, um pedaço. Mais uma fração, outro pedaço. Partes iguais. Peguei o mesmo inteiro e dividi ele agora em três partes. Uma de 3, uma de 3, uma de 3. Três partes iguais, ok? Vou pegar o mesmo inteiro e dividir ele agora em 4 partes, ok? Olha só, uma de 4, uma parte do total de 4, uma parte do total de 4, mais outra parte do total de 4. E sempre aí representando o mesmo inteiro, certo? Quero que vocês observem uma coisa. Enquanto mais eu vou dividindo, menor vão ficando os pedaços. Olha só, quando eu dividi em 2 pedaços, observa que o pedaço é bem maior do que quando eu dividi em 3 pedaços. Enquanto mais eu divido, mais eu vou repartindo o inteiro, menor vão ficando os pedaços. Então, enquanto mais o número que a gente vai ver mais na frente, que a gente chama de denominador, ele aumenta, menor ele é o pedaço que ele representa, ok? Vamos para as próximas ideias. Vamos falar agora de numerador e denominador. Peguei essa figura e dividi ela em 5 partes iguais, certo? Olha só o que é que vai acontecer. Primeiro, eu representei ela, com uma partezinha em vermelho. Então, eu tenho um pedaço vermelho de um total de 5. Resolvi colocar mais um pedaço vermelho. Então, agora eu tenho 2 pedaços vermelhos de um total de 5. Ok? O que é que vai acontecer? Formei a fração 2/5, ou seja, 2 pedaços de um total de 5. Essa parte de cima, eu chamo ela de numerador. Ok? Então, a parte de cima da fração, eu chamo de numerador. Observe que tem um tracinho representando a divisão. E a parte de baixo, eu chamo denominador. Então, o algarismo que está em cima é o numerador, o algarismo que está embaixo, denominador. Observa que o 2, que é o numerador, ele está representando os 2 pedacinhos que estão pintados. E o 5, que é o denominador, está representando todos os pedaços, tanto os que estão pintados, quanto os que estão em branco.
Por isso, o numerador é o número de partes que usaremos dessa quantidade. Nós usamos quantas partes dessa quantidade? 2. Por isso que o algarismo 2 está lá no numerador. Já o denominador indica o total de partes em que será dividido o inteiro. No nosso caso, o inteiro foi dividido em 5 partes. O denominador vai ser também responsável pelo nome da fração. Por isso que aqui nós lemos como 2/5, 2 pedaços de um total de 5. Então, essa ideia que nós não podemos esquecer. O numerador é o algarismo que está em cima e é o número de partes que usaremos da quantidade. No caso aqui, nós usamos dois pedaços. E o denominador é o total de partes em que foi dividido o inteiro. Nesse caso aqui, o nosso inteiro foi dividido em 5 pedaços. E o denominador também nós usaremos ele para dar nome à fração, ok? Vamos lá para a nossa próxima parte? Olha o que acontece aqui. Peguei o inteiro, dividi ele em 4 pedaços. Pintei apenas um pedaço de azul. Formei a fração 1/4, ou seja, um pedaço de um total de 4. Peguei o mesmo inteiro, dividido em 4 partes, só que agora eu pintei 2 pedaços em azul, ok? O que acontece? Formei a fração, 2/4. Fração 2/4, 2 pedaços de um total de 4. Olha o mesmo inteiro, também dividido em 4 partes. Só que dessa vez eu pintei 3 pedaços de azul. Logo, formei a fração 3/4. Gente, observe que o denominador não mudou. Ele permaneceu sempre 4. Por quê? Porque todos esses inteiros estavam divididos em 4 pedaços. Então, o denominador não mudou em nenhuma das frações, porque ele sempre representa o total de partes em que o inteiro foi dividido. Todos esses inteiros foram divididos em 4 partes. Já o numerador, que é aquele que está lá em cima, ele mudou. Primeiro eu pintei só 1, por isso que ficou 1/4. Depois eu pintei 2, por isso que ficou 2/4. Depois eu pintei 3, por isso que ficou 3/4, ok? Então, não posso esquecer isso. O denominador é o total de partes em que o inteiro foi dividido. Ele não muda se o inteiro for dividido nas mesmas quantidades. Bem, vamos ver agora como é que nós conseguimos representar as frações em uma reta numérica. Observe que entre os pontos 0 e o ponto 1, a reta está dividida em 3 partes. Está aqui a reta, tá? Ela está dividida em 3 partes. A primeira parte, ó, aqui, a segunda parte, aqui, e a terceira parte, aqui. Não são esses pontinhos aqui que nós vamos observar, ó, mas a sua divisão. Aí pergunta, quanto representa cada parte? Olha como eu estava dizendo para vocês. Aqui eu tenho uma parte, ok? Não são os tracinhos que eu vou contar, mas é o espaço que está entre um tracinho e outro. A segunda parte e a terceira parte. Então, em quantas partes foi dividida a reta? Em 3. Como é que eu chamo essa fração? 1/3. Por quê? Aqui, ó, eu tenho 1, aqui, 1, de um total de 3. Aqui eu também tenho 1, de um total de 3. E aqui também eu tenho 1, de um total de 3. Então, quanto representa cada parte? Cada parte representa 1/3. Tá certo? Cada parte representa 1/3. 1 de um total de 3. Como peça outra reta, está perguntando que fração representa o ponto B. Olha só onde é que está o ponto B.
Mostrei para vocês que o que vai nos interessar é o espaço que está entre um tracinho e outro. Então, primeira coisa, saber quantos espaços eu tenho. Então, aqui eu tenho um espaço, dois espaços, três espaços. O ponto B chegou até em qual espaço? 2. Ele chegou lá no espaço 3? Não, ele parou no espaço 2. Logo, o que é que vai acontecer? Ó, o primeiro espaço aqui, o segundo espaço. Eu passei para o terceiro espaço, será? Não. Então, que fração que eu tenho aqui? 2/3, ou seja, 2 pedaços de um total de 3. Fração 2/3 é o que representa o ponto B. Usei a reta numérica para estar representando a fração. Bem, e que fração representa os pontos A e B? Olha aí a reta numérica. Vamos lá contar quantos pedaços a reta foi dividida? 1, 2, 3, 4. Então, nós já sabemos, a reta foi dividida em 4 pedaços. O total de pedaços é sempre o denominador. É o denominador. Então, vamos para o ponto A. Quanto eu andei para o ponto A? 1. Tá certo? 1 de um total de quanto? 1 de um total de 4. Que fração é que eu formei aqui? 1/4. Um pedaço de um total de 4. Tá certo? Vamos lá agora para a letra B. Na letra B, já andei 1 até o ponto A. 2 para o segundo ponto. 3 espaços. 3 espaços de um total de quanto? 3 espaços de um total de 4. Que fração é que eu tenho aqui? 3/4. Ou seja, 3 pedaços de um total de 4. Ok? Mais uma vez, usei a reta numérica para estar representando através das frações. Certo? Vamos lá. João tinha 4 bananas e destas comeu 2. Represente na reta numérica a fração correspondente ao total de bananas comidas por João. Então, como é que fica isso? Quantas bananas o João tinha? 4. Então, tá aqui, 1, 2, 3, 4. Quantas bananas o João comeu? 2, né? 2 bananas. Então, nós usamos esses 2 espaços aqui. E a pergunta, que fração corresponde ao total de bananas comidas por João? Ora, 2 de um total de 4. Representei aqui também na reta numérica. Né? Ele comeu 2 bananas, aqui 1, aqui 2, está aqui o algarismo 2. De um total de 4. Muito bem, então aqui nós ficamos com a fração 2/4. Bem, como se lê as frações? É um outro ponto que nós vamos aprender na nossa aula de hoje, tá bom? Aqui eu tenho 1/2. Toda vez que o denominador, o algarismo que está embaixo, for 2, é meio, é a metade. Então, aqui eu tenho 1/2. Aqui eu tenho 1/3. Toda vez que o denominador, o algarismo que está embaixo, for 3, é terço. Aqui eu tenho 1/3. Olha só essa terceira fração aqui. 1/4. O algarismo que está embaixo é o 4. Então, toda vez que o algarismo 4 estiver no denominador, eu vou chamar de quarto. Aqui eu tenho 1/5. Também, toda vez que o algarismo estiver no denominador for 5, eu chamo ele de quinto. E aqui eu tenho 1/10. Observa que o algarismo que está no denominador, que está embaixo, é o 10. Por isso que eu tenho, eu vou chamar ele de décimo. Bem, quero chamar a atenção para vocês para essa palavrinha bem aqui, avos. 11 avos. É como eu leio essa fração.
Quando o denominador for do 11 até o 99, nós vamos usar o nome do número, aqui não é o número 11, tá aqui o nome do número 11, e acrescentar a palavra avos, tá certo? Então, do 11 no denominador até o 99, nós vamos colocar o nome do número e acrescentar a palavra avos. Olha o que é que acontece. 99 avos, ok? Do 11 aqui no denominador até o 99, nós acrescentamos a palavra avos. Bem, quanto é que nós temos agora aqui? 1/100. Toda vez que o denominador for 100, nós vamos chamar de centésimo. Toda vez que o denominador for 100, chamamos de centésimo. E 1/1000. Toda vez que o denominador for 1000, o número que está lá embaixo for 1000, eu chamo ele de milésimo, certo? Então, vamos lá, vamos continuar com a nossa aula sobre frações. Essa é a forma como nós lemos as frações, certo? Então, vamos em frente. Fração parte todo. Nós vimos que a fração é uma parte do todo. O todo é aquilo que não está dividido. E as partes são os pedaços. Quero que vocês observem aqui o seguinte. Do total de frutas, que fração representa as maçãs? Olha só, nós temos quantas frutas aqui ao todo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 frutas, sendo que 4 são laranjas e 3 são maçãs. Eu quero saber todas as frutas? Não, eu quero saber só as maçãs. Quantas maçãs eu tenho? 3. Ok, mas qual é o total de frutas? 7. Olha que fração que eu tenho. 3, que é o total de maçãs, e 7, que é o total de frutas. Aquela regra, o denominador, o número que está embaixo, sempre representa o total. O numerador, o algarismo que está aqui em cima, é a parte que eu estou representando. Nesse caso, eu estou representando as maçãs. Elas são 3 maçãs de um total de 7 frutas. Das figuras abaixo, que fração representa os círculos? Olha só, nós temos quantas figuras? 4, né? Ó, um triângulo, 2 triângulos, um círculo e o outro círculo. Ao todo, 4 figuras. Quem vai ser o nosso denominador? Vai ser o 4, porque é o total de figuras. Mas eu quero saber todas as figuras? Não, eu só quero saber os círculos. Quantos círculos eu tenho aqui? 2. Então, vamos lá. Que fração é que eu vou encontrar? 2/4. 2 círculos de um total de 4 figuras. Ó. 1, 2, 3, 4 figuras. Meu denominador. Quero saber todas as figuras? Não. Só queria saber os círculos. Quantos círculos eu tenho? 1, 2. Por isso que o meu numerador é o algarismo 2. E a minha fração ficou sendo 2/4. Então, gente, essa foi a nossa aula. Obrigado. Assistam o vídeo e respondam às atividades. Um bom estudo para todos.